Olá, tudo bem? Como vai? Cícero Gabriel, diretor de relacionamento da Ferreira Filhos Associados, e hoje eu tenho um assunto fantástico para a gente tratar. Qual é o melhor tipo de orçamento que existe? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bom, então vamos lá. Falando a respeito de qual é o melhor tipo de orçamento que existe. Isso é uma pergunta que as pessoas me fazem muito, e a resposta é: depende. Odeio esse tipo de resposta. Eu vou falar aqui a respeito dos 3 tipos de orçamento que nós da Ferreira Filhos Associados, enquanto consultoria, mais utilizamos nos nossos clientes e que trazem os melhores resultados. Bem, o primeiro tipo de orçamento que a gente gosta muito é o orçamento contínuo. Como que funciona o orçamento contínuo? O orçamento contínuo ele sempre vai estar olhando o mês corrente no qual você se encontra, mais 11 meses para frente, ou seja, tendo sempre uma visão de 12 meses. Ele não é fechado de janeiro a dezembro como a maioria dos orçamentos, mas se você quiser fazer assim, você também pode fazer um fechamento anual, não existe problema. Agora, ele sempre olha o mês que você está e mais 11 meses para frente. Esse orçamento ele também é chamado de Rolling Budget. E como ele é utilizado? Ele é utilizado com algumas revisões, que elas podem ser mensais, trimestrais ou semestrais, para ajudar a corrigir a tua rota nesses 11 meses para frente. Quais são os pontos positivos ou o principal ponto positivo desse tipo de orçamento? É a facilidade de você olhar para frente e, além disso, conseguir concatenar o orçamento, caixa e competência para que você consiga ter um fluxo de caixa projetado por um período longo. Então, essa é a principal característica positiva desse orçamento, olhar sempre para frente. Já como pontos negativos, nós temos o seguinte: a questão da carga operacional para ficar se reconstruindo, digamos assim, um orçamento sempre para 11 meses futuros, sempre agregando um novo mês, tendo aquela situação de você pensar como vai ser esse 12º, 13º mês que tem pela frente. E além disso, a questão de muitas vezes você esquecer os erros e acertos que você teve no passado que poderiam ser úteis no futuro. Então esses são os principais pontos negativos. Quando que você deve usar o orçamento rolling ou contínuo? Você pode usar para empresas de commodities, ou seja, produtos que o mercado dita o preço, que varia em função do mercado, e também você pode utilizar em empresas que têm produtos com um ciclo de vida finito e rápido, e também com produtos que tenham margens que variem pouco, margens de contribuição que variem pouco. E onde que você não deve usar o rolling? Você não deve usar o rolling em empresas que são muito complexas, com alto nível de verticalização, ou seja, muitos processos, e empresas que têm um grande número de SKUs com variabilidade da margem. Então você não deve usar o orçamento contínuo para esses tipos de empresa. Aí você pode me dizer: mas Cícero, commodities tem alta variabilidade da margem. Ok, isso é entendido. Porém, commodities, quem dita o preço é o mercado. Então é diferente de uma empresa que tem um produto que não é commodity e tem uma aplicação da margem conforme o mercado, exceto commodities. O segundo tipo de orçamento que nós gostamos muito de utilizar é o orçamento ajustado. E o orçamento ajustado ele tem uma grande capacidade de adaptação, de flexibilidade a mercados que têm grandes variações de volume, de margens e do mercado como um todo. Então ele é muito bom para ser utilizado nesses tipos de mercado. Perfeito. E quais são os pontos positivos desse tipo de orçamento, do orçamento ajustado? Primeiro, ele tem uma grande capacidade de adaptação, ele tem uma grande flexibilidade e também ele propicia que a gente consiga aprender com o mercado e recondicionar o nosso orçamento devido a esse aprendizado com o mercado. E quais são os pontos negativos do orçamento ajustado? Primeiro, a gestão dos KPIs e das metas, ela fica às vezes prejudicada, porque quando você faz alterações no orçamento, naturalmente você tem que atualizar as suas metas, KPIs e assim sucessivamente. Então isso dá um desconforto para os gestores. E segundo, sempre que você ajusta o teu orçamento, você pode gerar um impacto na tua cadeia produtiva ou na tua cadeia de valor. Obviamente, no impacto de matéria-prima, com as transformações e assim sucessivamente. E quando que nós sempre sugerimos a utilização do orçamento ajustado? Em 2 mercados é muito utilizado. Primeiro, mercado de varejo com grandes oscilações, ou seja, mercados que o volume de varejo oscila, o mercado de varejo, e também bens de capital. É muito importante que se utilize o orçamento ajustado para bens de capital, pelo grande ciclo que a gente tem na produção desses produtos.
E quando que você não deve utilizar o orçamento ajustado? Isso é sempre uma incógnita, mas o principal motivo aqui é se você não tem um bom nível de controle, estabilidade e maturidade dos seus processos, você não deve utilizar o orçamento ajustado, que você vai transformar a vida da operação, que já é bagunçada, vai ficar ainda mais com esse tipo de orçamento. E qual é o terceiro orçamento que a gente recomenda aqui para vocês? É o nosso queridinho que nós adoramos e sempre utilizamos para ganho de performance, que é o OBZ, ou Orçamento Base Zero. E quais são as características do Orçamento Base Zero? O primeiro ponto do Orçamento Base Zero é que ele busca e visa achatar os custos e despesas logo de saída. E com esse achatamento de custos e despesas, foco no desperdício, você consegue até ter 30% mais lucro logo de cara no orçamento. Então é por isso que nós recomendamos muito que o orçamento OBZ seja executado. Agora vamos entender um pouquinho mais pontos positivos, negativos, quando usar e quando não usar o OBZ. Quais são os pontos positivos do OBZ? Bom, primeiro, ele busca a redução de custos e despesas e principalmente desperdícios. Segundo, ele usa várias metodologias concatenadas para a busca de oportunidades no teu orçamento, tanto no orçamento como na sua operação. E também ele consegue te gerar até 30% mais lucro logo de saída no orçamento, sem prejudicar a tua operação, porque ele foca em cortar os desperdícios. E quais são os pontos negativos do orçamento base zero? Primeiro, ele é simples, mas é trabalhoso. Segundo, ele necessita de um aculturamento das pessoas para que use o orçamento base zero, porque ele tem um enfoque muito grande em custos e despesas, na redução dos desperdícios. E terceiro, ele não tolera culturas de ineficiência e baixo desempenho. Então esses são os 3 pontos no quais o orçamento base zero, teoricamente, é negativo. E quando que você deve usar o orçamento base zero? Primeiro, uma empresa em turnaround, ou seja, uma empresa que ela está passando por uma dificuldade, uma pré-RJ, e ela precisa fazer uma alavancagem. Então, uma empresa em turnaround, ela pode e deve utilizar o orçamento base zero. Segundo, uma empresa que entrou em efeito platô, ou seja, ela chegou no mercado de maturidade dela, as margens continuam as mesmas, ela cresce muito pouco de um ano para o outro, e ela precisa de uma estruturação melhor para alavancar o seu lucro. E terceiro, empresas que estão em expansão ou esperam expandir, e elas esperam expandir sendo mais enxutas. Então é importante fazer orçamento base zero nesse momento, porque você consegue enxugar já ineficiências para expandir de uma forma mais lean, mais enxuta. E quando que você não deve usar o orçamento base zero? Bom, não existe contraindicação do orçamento base zero. Agora, se você é uma empresa que não tem experiência em gestão orçamentária e vai implementar a gestão de orçamento base zero, é muito importante que você conte com pessoas capacitadas na metodologia para que você não tenha problemas operacionais a posteriori. E agora eu vou dar aqui para você uma dica bônus de qual orçamento você não deve utilizar em hipótese nenhuma. Vamos lá, o orçamento que nós não gostamos de utilizar e não utilizamos é o orçamento estático. Por quê? O orçamento estático, você seta o seu orçamento de janeiro a dezembro, não mexe, não atualiza e segue com ele, né? Aponta a tua bússola e vai seguindo nesse plano. Nós aconselhamos não utilizar o orçamento estático. E por quê? No mundo que a gente vive hoje de bits e bytes e essa velocidade alucinante, você só pode utilizar o orçamento estático se você tiver ou no oceano azul, e mesmo assim não por muito tempo, ou no mercado que é extremamente estável, o que hoje é uma coisa que quase não existe. Então, orçamento estático é um orçamento que nós não aconselhamos que você utilize. Bom, para concluir, existem N outras metodologias de gestão orçamentária, mas com essas 3 você já vai ter um leque de ferramentas, uma caixa de ferramentas para trabalhar tranquilo. O que a gente sempre fala é, não use martelos para parafusos. Identifique qual é o orçamento que melhor se encaixa à tua empresa e então utilize ele com sabedoria. Agora um ponto de atenção. Mais importante do que o orçamento em si é o processo de gestão do mesmo. Porque não adianta você ter um orçamento super estruturado, né, super bem construído, e ele não te direcionar ou antecipar você com ações para um melhor desempenho. Agora eu vou pedir um auxílio para você, uma ajuda para você. Se esse vídeo foi útil para você e você acredita que ele pode ser útil para outra pessoa, comenta e compartilha esse vídeo com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai te agradecer. Eu lhe desejo muito sucesso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!